E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, que mexe com a vida de muito pequeno empresário por aí. Pensa só, você precisaria usar a casa da sua família, o seu lar, como garantia para conseguir um empréstimo para sua empresa? E se as coisas dessem errado, a lei protegeria a sua casa? Bom, a resposta talvez não seja exatamente o que você está pensando. Vamos entender juntos que história é essa. Antes da gente começar, já aproveita, deixa o seu like, segue o nosso canal e compartilha esse conteúdo. É rapidinho e ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises para mais gente. Então, vamos lá, direto ao ponto com uma pergunta que dá um frio na espinha. Você colocaria a casa onde sua família mora como garantia de uma dívida da sua empresa? É um dilema pesado, né? Pois foi exatamente essa a escolha que um casal precisou fazer e o caso deles foi parar lá no STJ. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, vamos acompanhar a história desse casal que ilustra perfeitamente esse dilema entre a casa e a dívida. Vamos conhecer o João e a Regina. Eles são parceiros na vida e também nos negócios, e tiveram que enfrentar uma decisão que poderia mudar tudo para eles. Juntos, eles são donos da Frutaria do Vale Limitada. E aqui tem um detalhe que é a chave de tudo, presta bem atenção. Eles são os únicos sócios da empresa. Guarda essa informação porque ela vai ser fundamental lá na frente. E como qualquer empreendedor, o sonho deles era ver o negócio crescer, prosperar. Para isso, eles foram atrás de um empréstimo, um capital para investir e expandir a empresa. E é aqui que a situação fica realmente dramática. Para conseguir o dinheiro, o banco, claro, pediu uma garantia forte. E o que eles ofereceram? O bem mais valioso que eles tinham: a própria casa, o lar da família. Agora, numa situação comum, a nossa lei tem um mecanismo bem claro para proteger a casa da família. Vamos entender como isso funciona. Existe na lei brasileira uma proteção chamada bem de família. De forma bem simples, ela diz que a casa onde a família mora é impenhorável. Ou seja, em regra, ela não pode ser tomada para pagar dívidas. É como se fosse um escudo legal para proteger o direito à moradia. Mas, como quase tudo no direito, para toda regra, existe uma exceção. E foi justamente nessa exceção que o caso do João e da Regina se encaixou. A própria lei que protege o imóvel diz que essa proteção cai por terra se o próprio dono oferece a casa como garantia numa hipoteca. Parece um caso encerrado, certo? A casa pode ser penhorada e pronto. Mas calma, não é tão simples. O STJ trouxe uma interpretação a mais que muda tudo. A grande sacada do STJ foi criar uma pergunta-chave. Esse dinheiro do empréstimo, ele beneficiou diretamente a família? Se a resposta for sim, a proteção da casa pode ser retirada. Agora, se o dinheiro foi para beneficiar um terceiro que não tem nada a ver com a família, aí a proteção se mantém firme. E isso nos leva ao ponto mais técnico e, olha, o mais importante de toda essa decisão. Se a discussão é sobre quem se beneficiou, quem é que tem que provar isso no processo? É o que a gente chama no direito de ônus da prova. E é aqui que o jogo vira. E aqui está a regra de ouro que o STJ definiu e que muda completamente o cenário. Olha só, se a empresa tem vários sócios, mas só um deles dá a casa como garantia, a lei presume que a casa continua protegida. Nesse caso, é o banco, o credor, que tem que se virar para provar que a família se beneficiou. Agora, se todos os sócios da empresa são os donos da casa, como no caso do João e da Regina, a regra inverte. A presunção é que a família sim se beneficiou, e agora são eles, os donos, que precisam provar o contrário. O fardo da prova muda de lado, e essa virada é decisiva. Dá para perceber o tamanho do impacto disso? Essa inversão do ônus da prova pode ser, literalmente, a diferença entre manter sua casa ou perder sua casa. É um detalhe jurídico com consequências gigantescas na vida real. E é por isso que essa informação precisa chegar a mais gente. Compartilhe esta análise com seus amigos, nas suas redes sociais. De verdade, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente consegue produzir ainda mais conteúdo útil como este. Bom, agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos voltar para o caso do João e da Regina e ver como o STJ aplicou essa lógica para decidir o futuro da casa deles. A decisão final foi consolidada no que a gente chama de tema 1261. Resumindo, ficou assim: a casa só pode ser penhorada se a dívida beneficiou a família. E quem prova isso? Se for só um sócio que deu a garantia, o credor é que tem que provar. Mas, se foram todos os sócios, como o nosso casal, aí são eles que precisam provar que não houve benefício. Aplicando isso ao caso deles, o que aconteceu? Lembra que eu pedi para guardar aquela informação de que eles eram os únicos sócios? Pois é,
Foi isso que pesou contra eles. O tribunal entendeu que, nesse cenário, é quase óbvio que o sucesso da empresa é o sustento da família. Então presumiu-se que o empréstimo beneficiou sim a família. O fardo de provar que o dinheiro não foi usado para o bem-estar familiar era deles. E, durante o processo, eles simplesmente não conseguiram fazer essa prova. O resultado foi duro. O STJ autorizou a penhora da casa do João e da Regina. Tudo por causa dessa inversão do ônus da prova. E aqui fica uma reflexão para a gente terminar. Com as regras agora mais claras, será que a segurança jurídica que essa decisão dá para os bancos e para o mercado de crédito justifica o risco que ela cria para a moradia da família de quem empreende? É uma balança delicada entre o estímulo à economia e a proteção à dignidade das pessoas. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui. E se você curte esse tipo de conteúdo em áudio, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify. E sério, deixar o seu like aqui é muito, mas muito importante mesmo pra gente. Faz toda a diferença pro nosso trabalho chegar a mais pessoas. E para mais vídeos como este, é só procurar por Direito Cast, tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente se vê na próxima. Até mais!